Bom dia, irmãzinhas e irmãozinhos. Hoje, 14 de julho, dia da tomada da Bastilha, Revolução Francesa. Graças a Deus, a Revolução Francesa abriu as portas do mundo para dizer que aquela sociedade estamental que estava petrificada na Europa, que regia muitos países do mundo, foi derrubada com muita raiva, inclusive. Sociedade estamental que lá em cima, nem 1% da população, era nobreza e clero, família do rei, nobreza e o clero, era um terror. Depois ali uns 2% ali era exército e os puxa-saco do rei, a burocracia do rei, e o resto tudo era povo que só era explorado. A rainha disse, se o povo não tem pão, que coma brioches, e o bispo abençoando. Quando a Revolução Francesa foi lá, sou contra a violência, matou os caras, inclusive os bispos, e tinha muita razão. Como é que a igreja abençoa isso? Essa exploração desgraçada. E tem gente que gostava daquela e quer que volte aquele tempo, igreja e os poderosos lá em cima se puxando o saco, usando a violência para explorar o povo. Tem gente hoje em dia que quer que volte esse tipo de sociedade. Eu não. Graças a Deus teve a Revolução Francesa. Não foi perfeita, mas derrubou aquela podridão em que a igreja, inclusive, estava metida. Por isso os profetas são importantes. Muito bem, senhas diárias. Primeiro versículo do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 11. Vocês vão ouvir gritos de alegria e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Eles cantarão assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom para os pobres. Então esse templo aqui não pode ser o templo dos ricos, dos exploradores, profetas. Ele está falando aqui da volta de Jerusalém, mas temos que pensar no Jerusalém do Reino de Deus, não naquela podre que pecava e explorava o povo. E daí o Reino de Deus vai ser a festa. Porque Deus é bom, mas não é bom só para 1% da população, ou 5, ou 10. Muitas vezes, pelo contrário, para ser bom para os 90, tem que derrubar os 10. E o segundo versículo, Marcos capítulo 2, 19. Jesus disse, vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Questionando essa religiosidade dos fariseus, que tinha que ir lá ficar fazendo jejum. Ele diz, olha, não, isso, eles até vão passar uns perrengues, mas o reino de Deus é justiça, alegria e paz. E lá, quando o reino de Deus está aí, não se fica fazendo jejum só para aparecer. E a oração de Johannes von Waterville, é um alemão com sobrenome inglês. Amém, sim, aleluia. Estejam preparados sempre para a sua vinda e vigiem. Aguardem no Senhor que não está longe, que se pôs a caminho para as bodas, para a grande ceia, onde no salão da plenitude o olha a noiva de perto. Vem, Senhor Jesus, chama a noiva. Chama a igreja, o povo de Deus, que é a noiva que espera o reino de Deus, comparando então Jesus com o noivo, que vai ser uma festa, o reino de Deus é uma festa, não tem anjinho cantando musiquinha de elevador, chata, é uma festa onde se come, porque lá os pobres vão ter comida na mesa. Isso tem um pouquinho a ver com a Revolução Francesa, foi obra de homens, mas uma obra de homens boa, eu acho boa, melhor do que aquela obra de homens que era a sociedade estatal, com aquele rei lá em cima, e os bispo puxador de saco. E
E os padres que ficavam quietos, não liam a Bíblia direito, só para enganar o povo. Tem gente que quer que isso volte. O primeiro texto é da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 14 a 26. Tem umas coisas boas ali, tem outras que eu critico um pouquinho, já vou mostrar. É assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou deseja, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Eu entendo o que Paulo quer dizer, que não cabe ao ser humano dizer de quem, como Deus deve se comportar, de quem deve ter misericórdia. Isso é bom, isso tira da própria elite da religião o poder de dizer quem está certo e errado. Mas tem um probleminha aqui, que é um pouquinho desse negócio de predestinação. Paulo tinha uma quedinha para isso, uma queda forte. Não sei de onde é que exatamente ele traz isso, mas foi muito usado e dá muito pano para manga, inclusive para a sociedade estamental. Deus fez vasos para sua honra, então pode ser, não vamos questionar o rei, ele nasceu já para ser nobre. Aí deu problema. Então depende como se usa esse texto aqui. A intenção pode ser muito legal, mas pode ser usado por mal. Esse negócio de predestinação, vasos de honra, eu já disse, o Paulo tinha um pouquinho dessa questão aí de nobres e povão, mas a intenção era realmente dizer: você não é o ser humano que tem que decidir. Tem que olhar para Jesus. Lá está a decisão. Lá está a decisão. E lá não vai aparecer esse negócio de predestinação. Quando ele vai conversar com uma mulher estrangeira e que é totalmente avessa às normas do farisaísmo, ele primeiro se nega e depois ele muda de ideia e diz: não. Tu é mais merecedora da misericórdia de Deus que aqueles puxa-saco que estão lá em Israel. Agora, 1 Reis 19 até 21. Mostra bem como se escrevia sobre o passado. 300 anos depois, releem o passado colocando tinta histórica. Tinta religiosa, quer dizer. É assim que eles faziam na história, colocando tinta religiosa. Então, Elias vai
vai vocacionar o Eliseu jogando uma capa em cima dele. Claro que isso não é assim, eles conversaram. Mas olhando 300 anos depois, coloca uma tinta religiosa só para dizer que o profeta Elias convocou um outro profeta para substituir e trabalhar com ele. Assim o texto: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. 12 as tribos de Israel, essa é a linguagem religiosa. Ele estava com uma 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, jogou a capa em cima dele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar ao meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e os aparelhos dos bois, e com os aparelhos dos bois fez fogo e cozinhou as carnes e os deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o serviu. Um exemplo típico de como se faz uma leitura da história com a tinta religiosa. Eu não acho bom dizer, usou uma metáfora. Não, ele usou tinta religiosa para reler o passado e dar um sentido a ela. Bem, ontem falamos sobre o dia do rock e dos profetas. Hoje é a Revolução Francesa e uma pinceladinha no reino de Deus. Ali, isso é muito gostoso, muito delicioso, porque Jesus anunciava o reino de Deus. Não era, ele não saiu, vou lá para fazer milagres. Não, os milagres eram só sinais do reino de Deus. É muito bonito assim. Que Deus esteja conosco, nos abrindo o coração para esse futuro que já é um pouco presente em Jesus Cristo. Essa promessa, essa esperança que enche os corações, que é o reino de Deus. Deus nos acompanhe, nos iluminando e abrindo o coração. Um bom dia, até amanhã.